Shavuotov, Ravens. Eu tinha feito um vídeo aqui, eu acabei me expondo mais ainda sobre o que eu penso sobre a questão do... Não, quem quiser vai lá ver. Eu vou ler aqui, pessoal, com vocês a Parashá da semana, tá bom? A Parashá da semana, pessoal, vai começar aqui com a história de Sara, tá? Tem muitas coisas que a gente poderia dar uma introdução falando sobre o porquê que a Parashá fala Haye Sara, né, viveu Sara, sendo que só tem só essa parte. Depois nós vamos ver que simplesmente Sara some porque Sara faleceu. Tá bom? Então eu vou juntamente com vocês aqui fazer assim. Vamos lá. Vai ri Haye Sara, Meashana, Ve Sherin Shana, Veshev Shanin Shenei Haye Sara. Tá bom? Esse é o primeiro versículo da nossa Parashá. Maurício, não vai fazer a Bravo, tá? Não vou ler ainda toda aqui a porção inteira. Só dei uma introdução para vocês no hebraico, que eu quero pegar uma coisa aqui no hebraico para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahal banu mikol chamim venatan lanu et Torah baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheste em todos os povos, nos deste a Torá. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá. Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. O ano de vida de Sara, tá? Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para plantear Sara e chorar por ela. Abraão ergueu-se ao lado de sua falecida e falou aos filhos de Het: eu sou imigrante e um residente entre vocês. Vindo a minha propriedade para um lugar de sepultura com vocês, de modo que eu possa enterrar minha falecida em frente a mim. Os filhos de Het replicaram a Abraão, dizendo: ouve-nos, Senhor, você é um príncipe de Deus em nosso meio. Tome nosso melhor lugar de sepultura para enterrar sua morta. Ninguém dentre nós lhe negará o seu lugar de sepultamento para enterrar sua morta. Abraão ergueu-se e curvou-se diante do povo local e os filhos de Het. Ele falou-lhe e disse: se vocês desejam ajudar-me a enterrar minha falecida que está à minha presença, ouçam-me e intercedam por mim a Efron, filho de Sohar, que ele me dê a caverna de Macpelar, que lhe pertence, que está no final do seu campo, que ele venda a mim sua presença por seu preço pleno, como uma propriedade de sepultamento. Efron se sentou entre os filhos de Het. Efron, o xiita, respondeu a Abraão na presença do povo de Het, para todos que vieram ao portão da cidade e puderam ouvir. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dei o campo, eu lhe dei a caverna que está lá, aqui na presença dos filhos do meu povo. Eu lhe dei, enterra sua falecida. Abraão prostrou-se diante do povo local. Ele falou a Efron de forma que todos pudessem ouvir. Se apenas você me ouvisse, estou lhe dando dinheiro pelo campo. Toma-o de mim, e eu enterrarei minha morta lá. Efron replicou a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouça-me. Que valem 400 shekels de prata por uma terra entre eu e você? Enterra sua falecida. Abraão viu o que Efron pretendia. Abraão pesou para Efron a prata que tinha sido mencionada na presença dos filhos de Het, 400 shekels, assente entre os comerciantes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechaye ulam também reino. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos desse a lei da verdade e botaste a vida eterna no nosso meio. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, tua Torá. Agora podemos falar. Vou tomar o máximo de cuidado aqui para mim não entrar nos assuntos aqui que eu acabei de falar no outro vídeo. Tá? Pessoal, vou subir daqui a pouquinho o término da Parashá anterior vai irar. Ficou com 1 hora e poucos minutos e o Instagram não permite réus acima de 1 hora, então eu tive que dividir, vou fazer em 2 partes, tá bom? E posterior, mais tarde, eu vou subir essa daqui, que no caso vocês estão ouvindo. Olha só, pessoal, como eu li ali, né? Vai rir Haye Sara Meashena
Veisrim, Shana, Vesheva, Shanim, Shenai, Haye, Sara. Isso mesmo. Sara viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Por que a Torá fala assim? Não poderia a Torá simplesmente falar e Sara viveu 127 anos, como acontece na maioria dos outros casos? Eu vou entrar aqui num assunto que a Torá ela não fala nada, não coloca nada, não repete nada, a não ser que aquilo tenha um significado. Tá? Ela não faz isso e a gente vamos ver isso muitas vezes, até o final de Devarim. Então, quando fala Sara viveu 100 anos, 20 anos, e 7 anos, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, Raberins, que quando Sara tinha 100 anos, ela aparentava ter 20. Qual a base disso aí, Maurício? Você imagina uma mulher de 75 anos a 90 anos descendo lá no... Estava arrumando o livro ali. Descendo no Egito, depois desceu com os filisteus, com o rei lá, Abimelech. E uma pessoa com 90 anos, você olhar uma senhora de 90 anos e falar, nossa, que mulher bonita, ela é a mais bonita que tem todas aqui, eu quero ela simplesmente para mim. Entendam bem isso, pessoal. Ao ponto de Abraham ter olhado e falado, nossa, você é muito bonita, onde eu for vão querer tomá-lo para si. Uma mulher com 90 anos. Certo, pessoal? Certo, meus amigos? Então, o que a Torá está querendo dizer aqui é justamente isso. Isso é o que está no hebraico, pessoal. Então, quando ela tinha 100 anos, ela tinha o parecer de 20. E quando ela tinha 20 anos, os sábios dizem que, e 7 anos, quer dizer que ela não tinha pecado nenhum. Na Torá nada é por acaso, tudo tem um propósito. Tá? Então é isso que tá querendo dizer. Tá bom, amigos? E eu quero que nós entendamos isso. Por quê? Para que você compreenda que você não vai ouvir isso aqui em lugar nenhum, você não vai ouvir isso em pregação nenhuma, que isso está dentro do texto original. Tá? Vamos lá. Continuando. Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para plantear Sara e chorar por ela. Aqui nós temos um grande, vou usar o termo, um grande buraco. Por quê? Porque na paraxá anterior, o que nós lemos? Nós lemos o sacrifício de Isaac. Aí nós lemos também que Abraão havia dito para Sara que ele ia levar Isaac para estudar. Pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui que eu acabei não comentando na porção anterior. Se tem pintura, você vai ler revistinha, você vai ver Isaac como uma criança, né? Quantos anos Sara aqui faleceu? 127. Com quantos anos ela teve Isaac? Faz a conta aí. Abraão tinha quanto? 100. Ela tinha 90. Quanto tempo passou aqui? Faz o cálculo. Então chuta aí. Isso, Abraão não era, o Isaac não era nem uma criancinha, não. Tá? O sábio diz que Isaac já tinha ali entre seus 30 e poucos anos. É só você, não é eu que estou dizendo, faz a conta. Faz a conta de quantos anos Abraão tinha, quando ele teve, e quando Sara teve. Quantos anos agora a Sara faleceu, tá? Faz a conta. Tá bom? Não era nenhuma criancinha, não se pinta aquilo lá, tá? Tanto que eu tenho um livro do Midrash aqui,
né? Que eu já falei, os Midrashim, e todas as pinturas são dentro do contexto original. Você vai ver que Isaac, quando estava amarrado, ele já era uma pessoa até com barba. Tá bom? Vamos lá. Então tem esse buraco aqui. Tem um Midrash, pessoal. Eu vou ler. Eu vou ler porque... Por que eu falo para você que eu vou ler? Porque é assim. Tem uma ideia muito errônea que falam que existe malar, que existe anjos que... Como é que eu posso dizer? Que eles se rebelam contra Hashem, que eles simplesmente veem a Deus na sua essência e simplesmente se rebelam, fala, ou seja, é uma... Cara, é uma viagem total. E esse Midrash, o que ele conta? Ele simplesmente conta... Eu vou ler para vocês que eu separei ele aqui para a gente poder entender. Tá? Diz assim, que depois da Akedah, o sacrifício lá de Isaac, Abraão voltou para a sua tenda, como está escrito aqui, né? Abraão veio para prantear Sara e chorar por ela. Por quê? Ele veio da sua tenda em Beersheba e não encontrou ela. Quando ele voltou lá da Akedah de Isaac, ele voltou, cadê? Ou seja, esse buraco tem... Pô, mas depois do sacrifício de Isaac, o que aconteceu? Como assim Sara morreu? Então Abraão voltou e perguntou, onde está Sara? Perguntou ao seu servo. Eles informaram, Sara viajou para Hebron. Abraão foi em busca dela. Tá? Aí eu vou entrar aqui agora nesse Midrash. Como foi que Sara faleceu, Raverins? Um anjo que Deus criou, eu vou usar o termo, tá? Vou usar o termo, vai. O anjo que Deus criou, chamado Satã, apareceu perante Sara, depois que Abraão havia partido rumo ao Monte Moriá com Isaac. E ele apareceu para ela como? Ele apareceu para ela como um ser humano normal, só que ele estava todo sujo, como se tivesse feito uma grande viagem. Certo? Estava todo empoeirado. E ele contou para Sara, eu vou resumir, ele contou para Sara o que havia acontecido, que Abraão na verdade tinha mentido, que levou para sacrificar Isaac, que ele sem piedade pegou e sacrificou o menino. Só que como Sara ela era uma profetisa, ela tinha um nível muito alto, né? E ela como ser humano, ela chorou, se pôs a chorar. Então, o que aconteceu? Ela, ao mesmo tempo, ela se sentiu, isso está no Midrash, tá, pessoal? Ela se sentiu confortada porque o menino tinha vivido e cumprido o propósito que para Deus, assim, ele tinha sido criado. Tá? Novamente lembrando qual era a idade de Isaac aqui. Já tinha ali seus 30 e poucos anos. Então já era mais que já era um adulto. Só que vamos lá. Ela não profetiza, ela não acreditou aquilo 100%. Então ela acabou viajando a Hebron para descobrir o que realmente tinha ocorrido com Isaac. Tá? E o que aconteceu? Ela começou a perguntar, vocês viram Abraão? Vocês viram Isaac? Né? E nada, pessoal. Nada. Só que o bendito do anjo apareceu novamente, o que Deus criou para esse propósito, enfim. E apareceu, sorriu-lhe e falou, né, eu menti para você. Eu menti. A verdade é que Abraão só amarrou o menino e não o matou no final. Aí Sara veio a falecer. Ela faleceu de felicidade, que é com a notícia de que, na verdade, o filho dela não teria tido aquele fim. Né? E nisso o coração parou de bater e o espírito saiu dela. Pessoal, esse é um Midrash, é só para a gente enriquecer aqui a nossa narrativa, tá bom? Porque você vê que do nada, simplesmente Sara morreu, tá, e aí, o que aconteceu? Ela não ficou sabendo da questão de Isaac.
O Midrash ele vem justamente para nos mostrar isso. Então Abraão ergueu seu lado sua falecida e falou aos filhos de Het: eu sou um imigrante e um residente entre vocês. Vendam-me uma propriedade. Agora nós vamos entrar aqui nessa narrativa, pessoal, da Gruta de Macpela, que na verdade chama-se a caverna da duplicidade, a caverna dupla, Macpela, tá? Se a gente separar ali em hebraico, você vai entender. Eu não vou falar sobre isso porque na verdade a questão do hebraico aqui, tipo, eu falo a caverna é dupla, tá? Macpela. Se eu separar a palavra Macpela, você vai entender que é uma caverna dupla, tá? Isso está em hebraico. Não é a questão agora. Eu quero pegar um contexto aqui muito mais profundo em relação à compra dessa propriedade. Tá, então Abraão ele foi até os filhos de Het para replicar, para pedir para eles. Ele sabia que ele era um imigrante, olha só. Ele residia ali entre eles. Só que ele sabia que a promessa de Deus era que aquela terra seria do povo, a sua descendência. Vamos continuar aqui, pessoal, entendendo toda a narrativa. A gente já viu sobre isso daí. Ele queria um lugar para sepultar, né, a Sara. E vamos lá. Ouve no Senhor, você é um príncipe de Deus. Ou seja, o povo sabia, nós já falamos sobre isso, que as pessoas ali todas já sabiam quem era Abraão e o que Deus era na vida de Abraão. Tá? Você é um príncipe de Deus em nosso meio. Tome o nosso melhor lugar de sepultamento para enterrar sua morta. Ninguém dentre nós negará o seu lugar de sepultamento para enterrar sua morta. Abraão ergueu-se e curvou-se diante do povo local. Entenda alguma coisa. Muita da gente gosta de pegar essa questão de você se prostrar perante a pessoa. É que você simplesmente está tendo aquela pessoa como um justo, como um sábio, como não. Nós sabemos quem era o povo aqui. Toda aquela questão de Avimelech e o povo onde ele estava vivendo simplesmente por respeito. Ele se curvou perante todo o povo. Tá? Certa vez eu ouvi uma pessoa, muitos anos atrás, falar, não, eles se curvaram perante a tal figura porque eles tinham aquela figura como Deus. Não, não tem nada a ver. Isso era um costume das gerações, dos povos da antiguidade. Então não tem que querer colocar a sua ideia, não é a sua ideia. Tem toda uma história de um povo, você quer mudar porque você acha que é assim? Pergunta para eles. Se a própria Bíblia fala que ele se curvou diante de um povo local, os filhos de Het, quer dizer que ele precisava daquilo. E falou-lhes e disse, depois que se curvou, se vocês desejam ajudar-me a enterrar minha falecida que está na minha presença, ouçam-me e intercedam por mim a Efron, filho de Soar, que ele me dê a caverna de Macpela que lhe pertence, que está no final do seu campo. Tá? Aí, como eu falei aqui, tem um comentário aqui da caverna de Macpela, né? Que na verdade ela é um piso superior sobre ela, ou seja, é uma caverna dupla. Tá? Se eu fosse parar aqui só para falar em relação a essa caverna, pessoal, eu vou só dar uma pitada. Nessa caverna, nada mais nada menos era enterrado casais. Por isso fala dupla, tá? E nada mais nada menos quem estava enterrado aqui era Abraão, Adão e Rava, Adão e Eva. E nós vamos ver no decorrer de toda a história aqui, a narrativa, que aqui foi enterrado Adão e Eva, Abraão e Sara, foi enterrado Isaac e Rivka, e Jacob e Léa. É o túmulo dos patriarcas e das matriarcas, tá? Nada mais que isso, por isso chamado dupla, é enterrado em casais. Vamos lá. Também tem outras explicações sobre isso muito profundas também, tá? E para quem não sabe, esse lugar existe até hoje, lá em Hebron, lá em Israel, tá? É onde está lá a cúpula dourada lá da mesquita lá dos muçulmanos, tá bom, pessoal? Até eles sabem que aquele lugar é um lugar sagrado, porque ali está enterrado os patriarcas. Vamos lá. Que ele venda-me em suas presenças por seu preço
pleno, como propriedade de disputamento, ou seja, Abraão foi lá, queria que ele vendesse pelo full price, o preço cheio, tá? Não queria nada de graça. Você pensa comigo, pessoal. Abraão sabia toda a promessa de Deus. Deus cumpriu desde o nascimento do filho dele. Tudo. Ele sabia que aquele lugar seria, mas ele quis, dentro dali do costume daquela região, fazer conforme era o correto. Então não tem essa ideia de que, porque hoje eu sirvo a Deus, eu vou trabalhar de uma forma espiritual e Deus... Não. Eu já cansei de falar. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Você tem que fazer a sua parte. Você não vai entrar no país e querer mudar a cultura daquele país. Você está mudando para lá, você é um imigrante. Você tem que o quê? Sujeitar àquela cultura. Se você não quer, então saia. Simples assim, pessoal. Tá bom? Aí agora aqui eu vou pegar uma coisinha mais algo importante para a gente também trabalhar sobre o hebraico. Por que eu não falei de Mark Pella? Porque Mark Pella é uma coisa que você já sabe, tá? Caverna dupla, estava enterrado os casais. Mas eu quero pegar agora sobre o versículo 10 aqui do capítulo 23, que fala assim: Hevron se sentou entre os filhos de Het. Aí eu vou pegar aqui no hebraico uma coisa interessante. Uma coisa diferente, porque eu vou ler aqui o comentário, que tá assim. Deixa eu ler aqui em hebraico primeiro, aí a gente vai aqui na explicação. Tá escrito assim: Ve'eferon Yoshev, tá? Ve'eferon Yoshev, ou seja, Efron se sentou, tá? A palavra Yoshev, tá? Sentou-se está escrito de forma incompleta. Por quê? Porque falta um vav. Eu teria que pegar, pessoal, e escrever na tela para mostrar para vocês. Ela falta um vav, porque ela é escrita ela é escrita assim. É um yud, tá? É um vav, é um shin e um vav. Se você pegar aqui na Torá, ela está escrita simplesmente só com o quê? Um yud, um shin e um vav. Então veio from e shev, tá? E sentou-se from, tá faltando esse vav. Por quê? Vamos lá. Naquele mesmo dia, eles, os habitantes de lá, o nomearam como um juiz sobre eles, sem a letra vav. A palavra sentar-se pode ser lida com ishav. Eu ia falar isso para vocês. Ishav é a palavra usada para sentar em hebraico, só que ela tem uma pequena diferença. Você usa ishav, sentar-se, sentar, quando você simplesmente só quer dizer que a pessoa sentou-se, seja no chão, seja numa cadeira, seja numa mesa, sentou-se. A palavra Yoshev, você já usa ela em hebraico para dizer o quê? Posição. Você usa ela para distinguir uma posição. Tá, pessoal? Então, quando eles disseram aqui, nomearam como juiz sobre ele, sem a letra vav, a palavra sentar pode ser lida como ishav no passado, o que significa que ele tinha acabado de se assumir nessa sua posição. Ou seja, dentro do hebraico, você entende que quando eles tiraram o vav, é porque ele tinha acabado de assumir aquela posição de juiz entre eles. Você vê como é gostoso você estudar a Bíblia no seu original? Você ter isso. E, pessoal, qualquer um pode ter acesso. Esse livro, a Torá, ela vende. Entendeu? Em sites de judaísmo você consegue encontrar isso. Você aumenta esse seu conhecimento sobre o texto original. Tá? Então, Efron Shita respondeu a Abraão na presença do povo de Het, para todos que viram o portão da cidade e puderam ouvir, na presença de todos. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe dei o campo e eu lhe dei a caverna que está lá, aqui na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dei em terra sua falecida. Abraão, ele retruca e fala, não, ele quer comprar. Né? Mais uma vez, Abraão se prostra, ele quer comprar, e falou para Evon, de forma que todos possam ouvir. Se apenas você me ouvisse, estou lhe dando dinheiro pelo campo. Toma-o de mim e enterrarei minha morte. Ou seja, como eu comentei anterior, você tem que seguir o costume. Tá? A Torá, ela já ensina
Você vai me entender. A Torá já não tem novidade para frente. Entenda. Que o que é de Deus é de Deus, e o que é dos homens é o de homem. Dê a Deus o que é de Deus, o que é dos homens é o dos homens, não é nada novo. Para quem entendeu. Tá? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. A Torá já ensina que você tem que fazer. Se você tem que pagar imposto, você paga imposto. Se você está num lugar onde a lei ali, é assim que ela vai funcionar. Não tem ninguém ensinou nada novo lá na frente. Já estava aqui. Tá bom? Já estava aqui. Apenas você me ouviu, estou lhe dando dinheiro pelo campo. Toma de mim e enterra minha morta lá. Efrão replicou a Abraão dizendo: Meu senhor, ouça-me, o que vale 400 shecalins de prata por uma terra entre você? Ou seja, olha como Efrão foi esperto. Tá? Ele falou o valor, já que Abraão estava insistindo, ele falou o valor. Abraão entendeu a mensagem, porque Abraão pesou para Efrão a prata que tinha sido mencionada na presença dos filhos, porque Abraão ouviu o que Efrão pretendia, ou seja, ele entendeu, ele deu o valor. Só que aqui tem um profundo, porque vamos ler aqui, ó. Então Abraão pegou e pesou na presença de Efrão a prata que tinha mencionado na presença dos filhos de Het, na presença de todos. 400 shecalins, mas por que a Torá fala isso? Aceito entre os comerciantes. E aqui nós encerramos a primeira parte. Por quê? Abraão simplesmente pesou e deu peso, mas por que aceito entre os comerciantes? Aqui os comentaristas eles explicam que existiam dois tipos de moeda. Existia um shecalim pequeno e existia um shecalim maior, que ele valia 100 vezes o menor. Ou seja, o Efrão, ele mencionou o shecalim maior, ou seja, valia muito mais do que 400 shecalins. E Abraão deu aquele peso de shecalins nas moedas maior, por isso que ele menciona aceito pelos comerciantes, o que era aceito pelos comerciantes. A gente pode entender aqui que não foram só os 400 shecalins pequeno, mas maior. Então acabou praticamente saindo o dobro. Tá? Até isso, pessoal, a gente tem que aprender. Tá? Não é simplesmente, foi simplesmente para Abraão foi lá e pagou. Não, pessoal. Ele usou de esperteza e Abraão acabou pagando um alto preço que para Abraão não era nada. Ele simplesmente precisava enterrar Sara e nós conhecemos a história de Sara, como ela era Tzadek, né? Tzadek, ela era justa, uma pessoa muito elevada espiritualmente. Tá, e vamos encerrar por aqui. Eu ainda tenho 3 vídeos para subir. Tá, e eu tenho que converter, comprimir e por aí nós vamos. Tá bom, pessoal? Então, o que nós aprendemos aqui dessa paraxá, dessa primeira parte da paraxá de Hayé Sará, como Sara era uma justa, por a Torá não usar o que ela usa, viveu 127 anos. Sara não, viveu 127 anos. Tudo separado para dizer que ela era uma justa, com uma criança de 7 anos aos 20, e quando ela tinha 100, ela aparentava a idade de 20. Essa paraxá eu costumo levar lá mais pro lado para as mulheres, que as mulheres possam pegar e entender o que é você ser justa na presença de Deus, como você saber, né, como o nome Midrash diz, você entender, você saber investigar também, porque por mais que o anjo ali mentiu para ela ainda tendeu-se a entender, mas ela foi investigar também. A mulher, como diz o provérbio, a mulher sábia, ela edifica, a tola ela destrói, né? Então fica aí esse show, essa aula para todas as minhas amigas, né? Vou dizer assim, que que elas possam serem pessoas justas, elas possam ser as verdadeiras, que elas são, na verdade, as verdadeiras edificantes do lar.
tá bom? Um abraço para todos e que Deus abençoe o domingo de cada um. E Shavuot Tov, uma boa semana. Um abraço.